agora vamos falar do Remo? Vamos. Ainda é celebração ou já é concentração? Olha, depois do acesso, o Remo teve tem mais um desafio, né? Agora pelo quadrangular da Série C. Os azulinos encaram o Botafogo da Paraíba e estão de olho em uma vaga na final da Terceirona. O time viajou ontem de manhã bem cedinho e já está lá no local do seu grande desafio. Se bem que foi para Recife, né? Treina em Recife, no CT do Retrô, e depois viaja para pegar o Botafogo na Paraíba. Depois das comemorações do acesso, os azulinos voltaram à realidade dos treinos. Reapresentação na quarta-feira. Depois, o time teve que acordar cedo para viajar no dia seguinte. Após o desembarque em Recife, o destino foi novamente um campo de treinamento. Agenda apertada, não? Temos chances ainda de buscar essa finalíssima e nós vamos em busca disso. Enquanto não tiver nada resolvido, nós não vamos nos poupar, nós não vamos deixar de fazer algo, porque a gente sabe o quão valioso é essa final pra gente. Não só pro grupo, mas como pro clube do Remo, como para todas as pessoas que trabalham na instituição, em tudo que envolve, principalmente a torcida também. E para quem pensa que a viagem acabou, nada disso. Pela proximidade entre as duas capitais e a limitação da malha aérea, o Remo vai para João Pessoa apenas na sexta-feira, apenas 1 hora de viagem na estrada. Por lá, os azulinos enfrentam o Botafogo da Paraíba pela última rodada da Série C. Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, a equipe deles não tem mais o que almejar dentro da competição, mas nem por isso vão entregar o jogo. A gente sabe que o jogo contra nós, para eles também é uma grande oportunidade para mostrarem como é o último jogo do campeonato. Para eles também, eles querem almejar algo maior dentro do próprio Botafogo ou em outras situações que possa vir a acontecer. Então acredito que vai ser uma partida bem difícil. E a partida do sábado vale um lugar na grande final. E para chegar lá, o Remo precisa ultrapassar o Volta Redonda no saldo de gols. A gente sabe que se nós nos impor do jeito que a gente vem se doando nos últimos jogos, com essa entrega, a gente tem totais condições de fazer um grande resultado aqui na Paraíba e sem depender do que vai acontecer no jogo do Volta Redonda. A gente não tem que pensar no que vai acontecer lá, a gente tem que preocupar e focar em fazer a nossa parte aqui e aproveitar melhor as oportunidades que a gente vem tendo, né, e o que vem acontecendo nos jogos. A gente vem tendo muitas oportunidades e às vezes a gente está deixando a desejar ali no último terço, às vezes placares que era para estar um pouco mais elástico, para a gente ter uma tranquilidade maior. Nesse último jogo a gente vai ter que aproveitar da melhor forma possível as oportunidades para que a gente não dependa de ninguém, só dependa de nós para conseguirmos esse resultado e a vaga na final. Bem tranquilo, né? Nas explicações aí o Rafael Castro, zagueiro do Remo, ainda bem que dentro de campo ele é mais pegador, mais ativo aí, tem feito boas partidas pelo clube do Remo, ajudou bastante o Leão para esse retorno à Série B do Campeonato Brasileiro. E vendo o Remo treinar aí no centro de treinamento do Retrô, como acontece com o Paysandu também em jogos fora de casa, que passa por centro de treinamento de equipes que também dão essa cortesia, né, para poder trabalhar, deve dar uma vontade, né, nos jogadores de Remo e Paysandu de ter pelo menos parecido aqui por essas bandas do Brasil, mas por enquanto só usar o dos outros times mesmo, até que Remo e Paysandu um dia consigam investir de verdade e ter a condição de dar ao seu atleta o que ele precisa, não só para o atleta profissional, como para as categorias de base também, um centro de treinamento para chamar de seu, e centro de treinamento e não só campo de futebol. Olha, e para a última rodada do quadrangular, a situação é a seguinte: o Volta Redonda é o líder com 9 pontos, mesma pontuação que o Remo, que está em segundo lugar, mas com um gol a menos de saldo. O São Bernardo é o terceiro e o Botafogo da Paraíba está na quarta colocação. Sabe aquela história, Fábio, quem está em casa? Pode deixar a tabela até no ar, porque é só quando terminar o jogo mesmo. Porque é o seguinte, o Volta Redonda pega o São Bernardo em São Paulo. Vamos dizer que o São Bernardo resolve ganhar esse jogo aí, né, tá mordido, diz, é o seguinte, eu vou ganhar para terminar com 8 pontos, ok.
Aí ele ganha de 2-0, ele ganha de 2-0. O Remo empata, aí o Remo vai para a final da Série C. Vamos dizer que o Volta Redonda ganha o seu jogo de 1-0 e o Remo ganha o seu jogo de 3-0. Aí o Remo passa um gol, né, da equipe do Volta Redonda. Então tem tudo isso. Tem várias possibilidades. Os jogos vão ser no mesmo horário, obedecendo o critério da competição, porque se nessa última rodada fosse decididas as vagas, aí teria que ter os jogos no mesmo horário. Então a gente vai aguardar. Amanhã o Remo entra em campo contra o Botafogo da Paraíba, o Botafogo que já dispensou alguns jogadores. O Remo não deve contar com bastante jogadores da equipe titular por lesão. Né? O próprio Jadson, né, que acusou uma lesão na panturrilha, deve ficar fora do jogo. A gente tem ou não a volta do Pedro Vitor, né, também, que é uma expectativa por parte da própria comissão técnica, que são jogadores titulares que ajudaram muito nessa campanha do Remo para retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, se o Remo entrava em campo, um exemplo, com 100 quilos nas costas, amanhã vai entrar com 100 gramas depois de ter conseguido a classificação. Ah, mas eu não estou ligando para a final da Série C. Liga, sabe por quê? Porque tem tudo para ter uma outra festa daquela no Mangueirão, onde o Remo líquido ficou com um pouco mais de 2 milhões de reais. É bom 2 milhões no cofre do Leão, né? Oh, com certeza. Pagar um 13º. Claro. Indenizar, terminar, né, o contrato com quem vai ter que terminar, dar um pouco mais para quem vai ter que renovar, para quem tem intenção de renovar. Para falar em renovação, o goleiro disse que está ok, que fica. O treinador deu uma entrevista ontem para um canal nacional e disse que vai permanecer no Remo para a próxima temporada também. E mais notícias, acredito que depois desse jogo de amanhã, a diretoria deva passar aí para o torcedor, porque acredito que a primeira fase será negociar com quem ela tem interesse que fique e, né, dizer obrigado para quem, de repente, o clube não tenha interesse. E a partir daí, passar a contratar. E eu penso o seguinte, aí já é um pensamento próprio, uma opinião. A cada dia que passa, depois dessa subida, esse retorno do Remo para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu marco na folhinha um dia menos para você tentar fazer contratações adequadas para jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Não dá para esperar muito. A Série C praticamente se encerra com 20 equipes. De 20 equipes, cada uma tendo 30 no plantel, são 600 jogadores. Não é possível que quem trabalhou no Remo esse ano não tenha uma relação de os 10 mais, que possivelmente poderiam ajudar numa Série B. A própria Série B do Campeonato Brasileiro, que está se encerrando, tem aí 8 rodadas somente, custava nada fazer convites, pré-contratos, fazer esse apanhado no mercado nacional e internacional também, porque a gente tem absorvido muitos jogadores vindo dos países sul-americanos. O Remo precisa entender de uma vez por outra que não é necessário iniciar errado e consertar pelo meio do caminho, sem ter a certeza, claro, que vai consertar. Então, a gente vive essa expectativa que seja diferente, mas para tudo isso acontecer, é necessário definir, por exemplo, se o executivo de futebol, Sérgio Papelin, continua ou não no clube. Ele tem 3 anos de contrato, há uma insatisfação clara por parte da diretoria do seu desempenho esse ano, mesmo com acesso para a Série B, principalmente pela questão da profissionalização do futebol, que o presidente foi muito claro quando deu essa missão a ele, como CEO do clube, e isso não ocorreu de forma alguma. Muitos erros, muito dinheiro jogado fora, o teste na paciência do torcedor, um sofrimento que durou até a última rodada da primeira fase, mas que depois se fez diferente quando algumas cabeças pensantes do clube pediram para tomar a rédea, foram para frente, tomaram a rédea da coisa, trocaram o treinador, trouxeram um novo treinador, fizeram algumas contratações e aí conseguiram chegar na Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, a conta é alta. São 3 anos de contrato e um salário que tem muito jogador que dentro de campo deu a vida e não ganha por mês. E aí tem que saber como é que vai se livrar desse pepino, já que, não é bem um pepino, né, dessa história, e já que o Remo não pode voltar para aquele lugar que um dia ele ocupou,
que foi um clube devedor, por exemplo, na Justiça do Trabalho. Remo que comemorou no ano passado o encerramento de suas dívidas, pagou tudo direitinho, desbloqueou todos os seus patrocínios, parte de suas rendas, ficou zeradinho na questão justiça trabalhista. Isso orgulhou muito o seu torcedor e dá ao clube a credibilidade que ele precisa no momento de chamar jogadores e treinadores, gente profissionais para vir trabalhar no futebol paraense, né? Exato. Dado o recado.